Bom dia. Vamos continuar com o nosso estudo, fazer nossa conexão com a espiritualidade, para que nós possamos ser bem intuídos, né? E também que a presença deles se façam aqui para nos auxiliar e proteger esse estudo, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui, agradecido por esse estudo, agradecido por esses irmãos desencarnados que são trazidos aqui, agradecido também por esses irmãos encarnados que nos ouvem, que assistem os nossos estudos. Muito agradecido. Agradecido até pelas dificuldades que nós encontramos no dia a dia, para que através da dificuldade nós possamos melhorar, evoluir, ter sabedoria, inteligência, de poder contornar essas dificuldades. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim. Bom, nas 655, a pergunta é a seguinte que Kardec faz aos espíritos. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Aí os espíritos respondem, nisto como em muitas outras coisas, a intenção constitui regra. Não procede mal aquele que assim fazendo só tem em vista respeitar a crença de outrem. Procede melhor do que um que a ridiculiza, porque então falta caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não pode agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. Então, meus irmãos, o que ele nos diz aqui? Ele nos diz que aquele, por exemplo, tem muitas pessoas que são de família católica, família evangélica, família ubandista, família do candomblé, família do hinduísmo, entre outras religiões. E muitas vezes ele não professa aquela fé, aquela religião, mas por respeito aos seus pais, aos seus amigos, ele vai ao culto, ele vai a uma missa, ele vai a uma sessão de gira na Umbanda, ele vai numa sessão dentro do candomblé, ele vai no racionalismo cristão, e às vezes ele não gosta daquilo assim, ele não professa, ele não quer seguir aquela religião, mas por educação e para não contradizer muitas vezes os seus familiares, os seus irmãos, né? Ele vai. Essa pessoa é uma pessoa que já, dentro dela, sem ela perceber, ela já está praticando a caridade. Porque é melhor você fazer isso do que ficar criticando a religião do outro, ficar ridicularizando a religião do outro. Não, ele vai lá, sem problema nenhum. Chico ia à missa. Chico, aonde convidasse ele ia. Né? Então, nós, se você professa uma fé, se você gosta de uma religião e você quer segui-la, siga. Mas se você não tem, mas se seus pais te levam, ou um amigo, ou uma esposa, uma namorada, e você quer conquistá-la, pode ir com respeito. Pode ir com respeito. Você lá não está contradizendo a Deus em nada. E quem somos nós? Né? Com coisa que Deus vai se importar com essas pequenas coisas. Deus te conhece. Deus sabe quem é você, né? Então nós temos que ter respeito às outras religiões, né? Nós temos que respeitar, essa é a palavra, né? Isso sim é uma caridade. E não ficar ridicularizando macumbeiro, olha lá, coroinha, olha lá, papa hóstia, olha lá, o falso crente. Isso sim que é falta de caridade. Agora, você ir com todo respeito, toda dignidade, é uma caridade, ok, irmão? Na 656 ele pergunta assim, a adoração individual será preferida ou a adoração em comum? Né? Reunido pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força tem um homem para atrair assim os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúne para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Ou seja, você às vezes não quer congregar, né? Às vezes você não quer estar dentro de uma igreja, não quer estar dentro de um templo religioso, você não quer estar dentro de um grupo evangélico, bandista, de candomblé, seja lá o que for, do racionalismo cristão, né?
você pode adorar dentro da sua própria casa. Basta você ter o coração. O que adianta também você estar lá no meio de um grupo religioso e seu pensamento está em outro local? O que adianta? Quando a gente se reúne em grupo, né, com aquelas pessoas ali reunidas, se o pensamento for um pensamento elevado a Deus, um pensamento de estar ali para adorar realmente aquele a quem nos criou, né? Aquela essência que está ali é captada pelos anjos mandados por Deus e levado até onde tem que ser levado, né? Por isso a reunião é muito importante quando se tem um único objetivo e um único sentimento de ajudar o próximo, de adorar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, né? E o resto, deixa que Deus trabalhe, ok? Então vamos agradecer a espiritualidade por esse estudo e hoje é dia 3/7/2026, ok? Então vamos lá. Obrigado. Obrigado, bom Espírito presente aqui. Obrigado a esses nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui para conosco estudar. Obrigado por essa oportunidade de estar cada vez mais estudando, cada vez mais compreendendo e aceitando os nossos irmãos como eles são. Pois Deus dá oportunidade para todos, Deus na sua sabedoria, né? Deus como é um ser supremo, de ser divino acima de tudo, Deus é o Criador. Ele nos deu a oportunidade dos homens criarem outras religiões diversas. Para quê? Para que possam todos ter um único objetivo: praticar o bem, se aproximar dele e ajudar o próximo. Então, sendo assim, muito obrigado. E obrigado por tudo que tem feito na minha vida. Sendo assim, damos como término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.